Você consegue imaginar viver em um lugar onde uma simples acusação podia destruir sua vida? Onde vizinhos denunciavam vizinhos, famílias eram separadas e pessoas eram torturadas em nome da fé? Durante séculos, a Inquisição espanhola espalhou medo por toda a Espanha. Mas será que tudo o que ouvimos sobre ela é verdade? As torturas eram realmente tão brutais quanto dizem? E por que a Igreja e a monarquia tinham tanto interesse em controlar a população? Hoje você vai descobrir os mitos, as torturas e o enorme poder por trás da Inquisição espanhola. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se para entrar em um dos períodos mais sombrios da história. Tudo começou no final do século XV. Naquela época, a Espanha estava passando por grandes mudanças. Os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, haviam unificado grande parte do território espanhol após séculos de guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica. A chamada Reconquista havia chegado ao fim, mas agora surgia outro objetivo: unificar também a religião do reino. Os reis acreditavam que um país forte precisava ter apenas uma fé dominante, e foi assim que nasceu a Inquisição espanhola. Em 1478, os monarcas receberam autorização do Papa para criar um tribunal religioso especial. Oficialmente, a missão era combater heresias. Na prática, tornou-se um enorme instrumento de controle político e social. Os principais alvos eram judeus convertidos ao cristianismo, conhecidos como cristãos novos, e também muçulmanos convertidos. Muitos eram suspeitos de praticar secretamente suas antigas religiões. Bastava uma denúncia anônima para alguém ser investigado. E o mais assustador era que o acusado muitas vezes nem sabia quem o havia denunciado. O medo começou a se espalhar rapidamente. Famílias inteiras passaram a viver desconfiando umas das outras. Amigos evitavam conversas perigosas. Qualquer comportamento considerado estranho podia gerar suspeitas. Não comer carne de porco, tomar banho em determinados dias, acender velas em horários específicos, tudo podia ser interpretado como sinal de heresia. A Inquisição criou uma verdadeira cultura de paranoia, e então surgiram os interrogatórios. Quando alguém era preso, seus bens frequentemente eram confiscados. Muitos acusados desapareciam por meses dentro das prisões inquisitoriais. Durante os interrogatórios, o objetivo era conseguir confissões. E foi aí que nasceram as histórias mais assustadoras sobre tortura. Existem muitos mitos envolvendo a Inquisição espanhola. Algumas histórias foram exageradas ao longo do tempo, mas várias práticas brutais realmente aconteceram. Um dos métodos mais conhecidos era o potro. A vítima era amarrada em uma estrutura de madeira enquanto cordas apertavam lentamente seus membros. Outro método terrível envolvia água. O acusado era forçado a ingerir enormes quantidades até sentir que iria morrer afogado. Havia também técnicas de privação de sono, isolamento extremo e humilhação pública. O medo psicológico era tão poderoso quanto a dor física. Mas é importante entender uma coisa: a Inquisição não matava pessoas todos os dias como muitos filmes mostram. Na verdade, parte de sua força vinha justamente do terror que criava. O simples risco de ser acusado já era suficiente para controlar a população. Os julgamentos eram longos e secretos, e quando alguém era considerado culpado, podia receber punições severas. Alguns eram obrigados a usar roupas especiais que os marcavam publicamente como hereges. Outros perdiam propriedades, liberdade ou eram condenados à morte. As execuções geralmente aconteciam em cerimônias públicas chamadas
autos de fé. Esses eventos reuniam multidões. Havia procissões, discursos religiosos e sentenças diante da população. Os condenados podiam ser queimados vivos em praça pública. Era um espetáculo de medo e poder. A mensagem era clara: desafiar a autoridade religiosa poderia custar a própria vida. Mas a Inquisição não servia apenas à religião. Ela também fortalecia o poder da monarquia espanhola. Controlando a fé, os reis controlavam o povo. A Espanha daquela época queria se apresentar como defensora máxima do cristianismo católico, especialmente após expulsar os muçulmanos de Granada em 1492, no mesmo ano em que Cristóvão Colombo chegou à América. Enquanto a Espanha expandia seu império pelo mundo, a Inquisição ajudava a manter a ordem dentro do reino. Mas nem todos aceitavam esse sistema. Intelectuais, comerciantes e minorias religiosas viveram sob constante pressão. Milhares de judeus foram expulsos da Espanha. Muitos fugiram para Portugal, norte da África e Império Otomano. Os muçulmanos convertidos, chamados mouriscos, também sofreram perseguições severas. Com o tempo, a Inquisição ampliou seus alvos. Pessoas acusadas de blasfêmia, feitiçaria, práticas proibidas e até comportamentos considerados imorais podiam ser investigadas. Livros foram censurados. Ideias consideradas perigosas eram proibidas. O controle da informação tornou-se fundamental. A Inquisição passou a vigiar praticamente todos os aspectos da vida. Mesmo assim, muitos dos relatos sobre ela acabaram exagerados ao longo dos séculos, especialmente por países rivais da Espanha, como Inglaterra e Holanda. Essas nações protestantes criaram a chamada Lenda Negra Espanhola. Eles retratavam os espanhóis como especialmente cruéis e fanáticos. Isso ajudava seus próprios interesses políticos. Então, embora a Inquisição tenha sido extremamente violenta, algumas histórias foram ampliadas pela propaganda da época. Mas isso não muda o fato de que milhares de pessoas sofreram. A Inquisição espanhola continuou existindo por mais de 300 anos. Somente no século XIX, ela foi oficialmente abolida. Até lá, já havia deixado marcas profundas na sociedade espanhola. Hoje, a Inquisição continua fascinando historiadores, escritores e cineastas, porque ela representa algo assustador: o que acontece quando religião, política e medo se unem em busca de poder absoluto. A história da Inquisição espanhola nos mostra como governos podem usar o medo para controlar sociedades inteiras. E talvez seja exatamente isso que torna esse período tão perturbador até hoje. Porque apesar de ter acontecido há séculos, muitas das estratégias de manipulação e perseguição continuam existindo de formas diferentes no mundo moderno. E aí você acredita que a Inquisição espanhola foi mais cruel do que a história conta, ou acha que muitos relatos foram exagerados ao longo do tempo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre impérios, religiões, guerras históricas e os maiores mistérios da humanidade. E agora, clica no próximo vídeo que apareceu na tela, porque a próxima história é ainda mais sombria.